Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Mais um dia estamos aqui reunidos para meditar a palavra do Senhor e buscar compreender o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. O que o Espírito Santo quer dizer ao seu coração, ao meu coração. Vamos buscar juntos essa compreensão que certamente vai nos fazer caminhar ainda mais para Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, do versículo 23 até o versículo 30. Acompanha comigo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje Jesus está falando a respeito do perigo da riqueza. Falar desse perigo nesses tempos que nós vivemos é muito difícil. Por quê, Frei? Porque nós vivemos em uma sociedade que supervaloriza o poder. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. E quanto mais eu tenho, isso me coloca numa posição de destaque. Me coloca em uma posição de glória, de poder. Quanto mais eu tenho, para a lógica do mundo, mais eu sou importante. E aí a gente vai entrando nessa onda do consumismo, de querer ter cada vez mais. E Jesus hoje diz: perigo das riquezas. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mas que tipo de riqueza Jesus está falando? Como nós podemos compreender? Vamos partir do próprio Jesus. Jesus, Deus, Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele nasceu em um curral de animal, em um presépio, lá na cidade de Belém. Inclusive um presépio, um curral que era emprestado. Nem dele, nem da família dele era. Nasceu não em um berço de ouro, mas nas palhas. Jesus nasceu no seio de uma família pobre, de uma família humilde, de uma simples dona de casa e de um carpinteiro. Viveu em Nazaré, uma cidade pobre, no meio dos pobres, dos simples. Mas Jesus era rico. Era rico por quê? Porque ele tinha o Pai, o amor do Pai. E essa é a maior riqueza.
Quando a gente olha para a vida religiosa, por exemplo, por que a gente faz voto de pobreza? O voto de pobreza não é porque a gente não tenha que ter nada, absolutamente nada, mas é ter como se não tivesse. Ter o suficiente para viver, e você também deve ter a sua casa, você deve ter a sua comida, você deve ter uma roupa para vestir, você deve viver com dignidade, você deve ter o necessário para poder viver bem. Agora, quando você tiver muitos bens, cuidado, porque esses bens podem se tornar o seu Deus. E aqui está o perigo das riquezas. Eu conheço muitas pessoas que têm um grande poder aquisitivo, que são ricas materialmente falando, mas são pessoas humildes, pessoas simples, pessoas desapegadas, pessoas que estão sempre prontas a ajudar, a compartilhar o que têm. Um coração simples, um coração pobre. E também conheço pessoas que são pobres materialmente falando, mas são orgulhosas, são arrogantes, são egoístas, que não sabem compartilhar. Então compreenda a riqueza que Jesus está falando, que nós precisamos ter, é a riqueza do céu. Veja que quando Pedro perguntou, nós deixamos tudo para te seguir, o que a gente vai ganhar com isso? Jesus disse, vocês vão sentar num trono, vocês vão julgar comigo. E quem foi capaz de deixar tudo por causa de mim, por causa do meu nome, vai receber 100 vezes mais e como herança a vida eterna. Veja, Jesus vai dar a recompensa, mas não aqui. Mas não aqui. Mas no céu. Certamente, Ele providenciará tudo que a gente precisa para viver bem aqui. Mas a nossa maior riqueza não está aqui. Jesus disse, juntai para vós tesouros no céu, porque lá o ladrão não rouba, a traça não corrói. A nossa maior riqueza é ter Deus como centro da nossa vida. Essa é a nossa maior riqueza que a gente deve buscar. Lembra quando Jesus disse? É como um tesouro escondido que a gente descobre e vende tudo para poder conseguir aquele tesouro, porque aquele tesouro vale mais que tudo. E esse tesouro é Deus. Tenha o que você puder viver, que você puder ter para poder viver bem. Mas não faça disso o seu Deus, o seu ídolo. Nosso Deus é Jesus. Ele morreu por nós. Ele é o nosso Salvador. E por Ele nós devemos dar a nossa vida. Porque assim nós receberemos a herança eterna, a vida eterna no céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.